Amém? Irmãos, como dito, hoje nós continuaremos falando sobre os 7 princípios bíblicos. E ontem eu estava compartilhando sobre o que são princípios, são fundamentos, onde nós nos alicerçamos. Você imagina uma casa. Primeiro você faz ali os fundamentos, onde você vai alicerçar aquela casa. Muitas vezes, depois aquela casa vai sofrer alterações estéticas, ela vai ser pintada, às vezes uma parede que é trocada de lugar, mas o fundamento, a base, permanece. E os princípios bíblicos, os princípios do Evangelho, é onde nossa vida está alicerçada, no próprio Cristo, naquilo que Ele nos ensinou. Muita coisa pode mudar. A modernidade chega, a tecnologia cada vez mais avança, nós temos mudanças em vários aspectos nesse mundo. E até da nossa própria vida. A idade vai passando e nós vamos tendo alterações de maturidade, de responsabilidades. Porém, uma coisa permanece, onde nós estamos alicerçados, onde a nossa fé está firmada, em quais princípios. E é no princípio da palavra de Deus, o princípio de Cristo, que é a própria palavra, Ele é a verdade. Amém? E nós já falamos de 2 princípios, que foi o caráter de Cristo. E ter o caráter de Cristo engloba algumas coisas que nós já compartilhamos aqui. Sobre o princípio do autogoverno, o domínio próprio dado pelo Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre 3 princípios. E o primeiro desses 3 princípios é mordomia. Amém? Você pode repetir comigo essa palavra? Mordomia. O princípio da mordomia. O que seria mordomia? Mordomia é a compreensão de que nós somos mordomos. Que existe um dono e nós estamos aqui como mordomos, como servos. Quando nós pensamos na imagem de um mordomo, nós lembramos muitas vezes até de filmes e há algumas coisas que nós vimos, às vezes até na televisão, numa programação, de alguém que está ali como responsável pela casa. Ele é responsável geral pelas coisas da casa, por zelar, por cuidar, mas a casa é dele? Não. Existe um dono que muitas vezes está viajando, sai de casa e quem fica responsável é o mordomo. Ele zela, ele cuida, ele até usufrui de tudo aquilo ali, mas existe um dono a quem ele há de prestar contas. Quando nós pensamos na figura do próprio José, da Bíblia, José foi um mordomo na casa de Potifar, correto? Ele era responsável, Potifar colocou ele para ser responsável de toda a casa. E muitas vezes Potifar saía em viagem, não estava presente, e José é como se fosse o dono da casa. Ele dava direcionamento aos servos, ele cuidava, ele zelava, ele usufruía, mas ele havia de prestar contas ao verdadeiro dono que estava ausente. Assim como um filho, e nós temos um papel de filho para com Deus, um filho, enquanto está na casa do pai, o filho tem suas responsabilidades, ele zela, de zelar, de cuidar, de fazer conforme, vamos dizer assim, mesmo compartilhando ali como herdeiro, de certa maneira, parte também como dono daquela casa, mas o verdadeiro dono ainda são os pais. Mas, como filho, nós temos responsabilidade com as coisas da casa, além de usufruirmos, de usarmos, porque somos filhos, somos herdeiros. Mas nós temos uma responsabilidade com os nossos pais, não é verdade?
Essa compreensão de mordomia, e eu queria ler um texto, Salmos, capítulo 24, versículo 1, é um salmo muito conhecido. Salmo capítulo 24, versículo 1. Diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Como eu disse anteriormente, quando nós nos convertemos, nos entregamos a Jesus, nós passamos a ter uma visão transformada. E isso leva a uma mudança totalmente de vida. Antes, a nossa vida, ela era conduzida pelo nosso eu, por aquilo que nossos olhos simplesmente olhavam. Mas agora, tudo da nossa vida é baseado em nosso Deus. Qual é a compreensão que nós temos do mundo, de tudo que nós fazemos? Está ligada ao Senhor. Nós compreendemos que Deus é dono de todas as coisas. E isso transforma a nossa vida. Quando nós estamos aqui falando sobre princípios, nós não estamos apenas estudando algo que vai ficar decorado em nossa mente. Mas a partir dos princípios, as nossas atitudes são moldadas e transformadas pelo nosso entendimento. Se eu entendo que Deus é dono de todas as coisas, como agora, a partir de hoje, eu me relaciono com o meu corpo? Deus, Ele me fez. Deus é dono de todas as coisas e de todos que existem e vivem aqui nesse mundo, inclusive de você. Se você entende que Deus, Ele te deu esse corpo, qual vai ser o seu relacionamento com o seu próprio corpo? Se nós temos um dono, o que esse dono espera de nós? O que a palavra de Deus nos ensina? Como nós devemos cuidar do nosso corpo? Nós devemos zelar pelo nosso corpo? A partir desse momento, nós paramos sempre para pensar, quando eu como alguma coisa, será que eu estou zelando pelo meu corpo com essa comida que eu vou comer? Essa quantidade, será que eu estou glorificando a Deus com essa quantidade que eu estou comendo? Tem pessoas que de repente não se importam com isso, só vivem comendo porcaria, querendo saciar o seu prazer. Você imagina, dizem que em tempos antigos, os reis faziam festas, aquelas festas de 7 dias, muitas vezes, e aí comia. E a gente sabe que antigamente, né, uma das coisas que mostravam quem tinha mais recurso financeiro era comida. Né? Hoje nós temos a facilidade da comida, mas antigamente não era assim. E o rei, ele comia, quando ele ficava ali, quando ele não aguentava mais, vinha um servo com uma pena bem grande, não sei, talvez de ganso, aí quem entende de animal, vinha com uma pena bem grande, o rei abria a boca e o servo ia lá, para que ele pudesse colocar tudo para fora, para quê? Para continuar comendo. Para a festa continuar. Você imagina um negócio desse? Mas hoje, muitas vezes, nós não chegamos a abrir a boca para o servo botar pena, mas às vezes a gente vai em um lugar que a gente come, que parece que vai morrer amanhã. A gente precisa se preocupar com o que nós comemos? Cuidar do nosso corpo? Zelar como para o Senhor? Sim ou não? Sim. Você entende? Nós precisamos zelar não só da comida. O que eu tenho feito? Eu tenho tido uma vida saudável. O meu corpo tem refletido e glorificado ao Senhor através da minha vida, do meu corpo. Nós entendemos que tudo pertence ao Senhor. Abre aí Colossenses capítulo 3, versículo 23. Por favor. Colossenses capítulo 3, verso 23. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor
e não para os homens. Vou ler de novo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, nós entendemos que tudo o que nós fazemos, a nossa compreensão é que nós estamos fazendo para o Senhor. Porque tudo é dele. Como eu me relaciono com a natureza? É um presente de Deus. E muitas vezes nós não nos preocupamos e estragamos aquilo que vem de Deus, aquilo que Deus nos deu. Quando eu falei sobre o seu corpo, a sua vida, falei sobre comida. Mas se envolve tantas outras coisas. Por que muitas vezes nós nos guardamos, nos cuidamos no relacionamento sexual? É porque nós temos responsabilidade quanto a isso. Eu entendo que, e é um prazer isso, irmãos, quando nós nos convertemos, nos entregamos a Cristo, não é uma obrigação, não é porque alguém ali vai ficar me vigiando, não. Tem um prazer da minha vida eu servir para Ele, porque eu sei que Ele é o dono de tudo, da vida, do meu corpo, do ar, da felicidade, da alegria, do equilíbrio emocional. Então, a minha vida eu dedico ao meu Senhor. Ele é o dono dos meus bens materiais. Tudo que vem às minhas mãos, eu entendo que foi Deus que me deu. E esse é um princípio da oferta. Porque nós ofertamos. Nós temos o costume de tirar 10% para contribuir na obra do Senhor, não é verdade? É ou não é? Agora eu pergunto, somente 10% que é do Senhor? No Novo Testamento, e aí entra-se até um debate, em muitas ocasiões, sobre isso hoje em dia. O Novo Testamento não enfatiza ali o dízimo. Então vamos ver o que o Novo Testamento enfatiza. O Novo Testamento justamente enfatiza que não só 10%. Não é uma coisa simplesmente religiosa, enfatiza que tudo é do Senhor. E que nós devemos usar tudo para glorificar a Deus. Mesmo que eu oferte ou contribua com uma parte, dando meu dízimo e outras ofertas, eu compreendo que até aquilo que fica em minhas mãos, eu preciso administrar bem para o Senhor. Até se for para uso da minha família, meu uso próprio, eu não vou sair gastando e fazendo como eu quero. Eu vou continuar servindo ao Senhor com meus bens materiais. Amém? Você entende isso? Glória a Deus. Tudo é dele. Tudo pertence a ele. Às vezes tem pessoas que têm o carro e botam lá assim, a serviço do Senhor Jesus. Então, adesivo. O cara está passando, vê o irmão ali, ele vira para um lado, acelera o carro para fingir que não viu. Quando alguém pergunta, poxa, tem alguém que poderia servir, ajudar? Bota lá no grupo, o irmão fica quietinho. Só o adesivo que está lá, a serviço do Senhor Jesus. Irmãos, o nosso carro é para servir o Senhor. E como é que nós servimos ao Senhor? Eu falo isso muitas vezes. Nós servimos ao Senhor servindo alguém. Gente, é muito fácil falar, eu sirvo a Deus. Deus precisa de alguma coisa de você? Não, então é muito fácil, todo mundo serve a Deus. Agora, como de fato nós servimos ao Senhor é quando servimos alguém. Então, tudo que vem às nossas mãos pertence ao Senhor. E eu vou glorificar a Deus com meus bens, com responsabilidade, vou administrar bem aquilo que eu tenho, o meu salário no mês, como eu vou organizar a minha vida, eu tenho que fazer isso porque foi Deus que me deu. Amém? Eu vou abençoar vidas, eu vou ajudar aquele que precisa, conforme o direcionamento do próprio Senhor. Nós compreendemos que quando estamos no trabalho, servindo, inclusive quando lemos esse texto de Colossenses, quando nós estamos ali trabalhando, nós precisamos fazer como ao Senhor. Amém? Não simplesmente como a homens. E é por isso que muitas vezes, um discípulo de Jesus, ele vai ser o melhor funcionário de uma empresa. Eu me lembro que eu trabalhei num lugar, depois você corta aí, não, estou brincando. Eu trabalhei num lugar que, durante o dia eu trabalhava ali e tal, que eu tinha um supervisor que trabalhava durante o dia.
Aí, na parte da noite, eu ficava só com outra pessoa lá no trabalho, era numa secretaria. Aí eu pegava um negócio que eu tinha feito assim de chefe. Não lembro o que era escrito e botava na minha mesa, né? Como se eu fosse o chefe. E não era nada, mas eu fazia isso de brincadeira. Mas por quê? Porque o meu supervisor não estava ali. Muitas vezes nós damos o melhor só quando tem alguém nos olhando. Não é verdade? E às vezes nós podemos até servir pela motivação errada, assim, às vezes até na igreja. Ah, o pastor vai estar aqui, eu vou pegar, ou alguém vai me ver fazendo. Não, em todo tempo eu faço, porque eu faço para o meu Senhor. Olha como é que isso muda a sua vida. Quando você chegar amanhã, quando você for trabalhar, você fala, eu vou trabalhar como se fosse para o Senhor. Você trabalharia da maneira que você tem trabalhado hoje? Na sua escola, na faculdade, você se comportaria dessa maneira se você estivesse fazendo ao Senhor? O seu relacionamento com dinheiro, você se relacionaria como você tem se relacionado, se você compreendesse o que está fazendo ao Senhor? O seu relacionamento com o seu corpo, com a sua saúde, você faria dessa maneira? Para concluir essa primeira parte de mordomia, porque eu acho que já fiquei tempo demais nessa parte, depois você leia, mastigue, reflita, ore sobre isso. O Senhor diz que nós recebemos dons e talentos. E isso nós devemos usar para o nosso Senhor. Deus, Ele te fez, preste atenção, com dons e talentos. Existe uma parábola, Jesus falou justamente sobre a parábola dos talentos. Depois você pode abrir lá, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 13. Você pode ler. E ali reflete muito bem sobre isso. Que o Senhor deu talentos a homens. E o que cada um fez com aquele talento que aquele senhor, que aquele homem tinha dado? O que cada um fez? Demonstrou o zelo, o cuidado e também o uso que cada um fez com os talentos que lhe foi dado, que não era seu, mas lhe foi dado para o seu uso. Amém? E nós entendemos que Deus nos deu dons e talentos para quê? Para que nós zelemos e também usemos para Ele. Porque Ele é o dono. E assim Deus multiplica. Deus nos usa. Deus abençoa quando usamos para Ele, para a glória dEle. Então a sua vida é para ser usada por Ele. Entende? Nós compreendemos isso. E nós estamos aqui para zelar. E para concluir, você imagina agora, para fixar em sua mente, no seu coração, você imagina se você sai da sua casa, você tem muito dinheiro, você tem uma mansão lá, com tudo bacana, e aí você bota alguém para cuidar e fala assim, olha, eu vou viajar, você pode usar tudo, use como se fosse teu. Aquela piscina maravilhosa, cheio de comida à vontade, tudo. Use como se fosse seu. Cuide como se fosse seu também. E aí, você vai viajar. Quando você volta, televisão de 80 polegadas quebrada, coisa que você vendeu, você chegou e a pessoa que você deixou tomando conta da sua casa, você fala, ué, cadê o meu carro daqui? Eu vendi. Cadê o dinheiro? Usei. Como? Como eu quis. E aí, imagina isso. O que você faria? Da próxima vez você deixaria essa pessoa ali ou você mandaria ela embora? Para a cadeia? E aí? E quando o Senhor vier nos levar? Entende? Como Ele vai olhar? Como Ele vai te ver com as coisas que Ele deixou ao seu cuidado? Entende? É a mesma coisa. Essa é a resposta que a gente precisa dar ao Senhor. Eu até lembrei de uma outra história, desculpa ter que falar essa história, que eu acho interessante, mas você compreendeu isso?
E talvez muitos já tenham ouvido essa história de um dia um camarada contratou uma pessoa para construir uma casa e falou assim, olha, constrói essa casa. Deu melhor, constrói essa casa como se fosse para você. E o camarada foi viajar, e esse homem que ia construir, ele tinha pedido para comprar, né, das melhores coisas, só que ele, poxa, muito mais perto eu ir ali, vou lá não sei aonde, comprar, vou ali pegar aquela madeira ali que sei que não é tão boa, mas eu vou pegar ela. E aí pegou essa madeira, vou comprar isso aqui, eu sei. Ele vai pensar que é original, eu sei que não é, mas ele vai pensar que vou comprar isso aqui, que é mais fácil. E ele construiu toda aquela casa, ao invés de construir de primeira linha, como foi falado, construiu de quinta categoria. E quando aquele homem voltou de viagem, falou, você construiu, você deu o meu melhor, eu pedi para você construir como se fosse para você. Sabe por quê? Toma aqui a chave, essa casa vai ser sua. Entende? É desse jeito. Nós temos que fazer como ao Senhor e entender que Ele é o dono de todas as coisas, nós somos herdeiros também dEle. Então, o primeiro princípio de hoje, dos 3, é mordomia. Entender que nós somos mordomos do Senhor. Seguindo os passos de Jesus, nós devemos cuidar e usar para o nosso Senhor. Amém? Então, primeiro, mordomia. O segundo princípio de hoje, dessa manhã, é o princípio da individualidade. E eu já vou antecipar para você não confundir individualidade com individualismo. Tá? Não confunda. Obrigado. Individualidade com individualismo. Individualismo trata de você olhar só para o seu eu, para si, querer as coisas em primeiro lugar, na frente de todos. Individualidade, o princípio bíblico da individualidade, nos lembra, nos mostra que todos nós somos únicos, somos indivíduos. Ninguém foi criado igual a ninguém. Isso é uma verdade? Até um gêmeo idêntico ali, que se parece, ele não tem a digital igual. Ninguém tem a digital igual a ninguém. E assim nós temos marcas e características também diferentes, por mais que sejamos parecidos. Porém, a individualidade, esse princípio nos mostra que fomos criados por Deus, mesmo diferentes, mas todos nós temos a importância e o nosso lugar no reino de Deus e aqui nesse mundo, amém? Você pode olhar aqui, ninguém aqui é igual. E aí não estou falando só da aparência física. Somos diferentes. Somos diferentes em temperamentos, somos diferentes em características às vezes, de conduta, somos diferentes dons, diferentes talentos. Porém, todos importantes e necessários. Nos completamos, porque fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fomos criados de forma individual e única, não para vivermos para nós. No caso, o individualismo, mas sim para servir e complementar uns aos outros. Todos somos diferentes. Cada um de nós é importante e tem o seu propósito especial no reino de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 4, diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Cada parte do corpo é importante. Amém? Muitas pessoas, elas não conseguem viver plenamente o propósito de Deus,
porque não tem essa compreensão da importância, da sua importância, dos seus dons, dos seus talentos. Algumas pessoas, até por se sentirem diferentes, não compreendem o seu papel e a sua importância. Nós entendemos que todos são importantes. A palavra até diz que, às vezes, até aquela parte mais insignificante do corpo, às vezes, é a mais importante. Então, nós entendemos que em Cristo nós temos um propósito. Se Deus te criou, se Deus te fez, se Deus te formou, da maneira que você é para cumprir um propósito no reino de Deus. E assim nós olhamos para as outras pessoas também. Nós olhamos e entendemos a importância de cada um, independente da raça, independente de como ela é, até das suas limitações. Irmãos, o que esse mundo precisa é que as pessoas vivam o Evangelho, de discípulos de Jesus. Você entende que algumas coisas que a gente fala aqui, como essa, são coisas que algumas ideologias, até políticas, querem pregar e tentam romantizar tanto, mas que na prática não funciona, mas no reino de Deus funciona? Entende isso? Às vezes até o contrário, né? Nós somos tidos como alguém que olha para a diferença e tem preconceitos. Nós não, nós entendemos a importância de cada um. Nós entendemos que cada um foi criado especialmente para a glória do Senhor. Claro que nós temos uma compreensão de pecado, de algumas coisas que nós não consideramos normais e naturais, por ser pecado, dentro da concepção bíblica. Porém, nós, em Cristo, nos tornamos um corpo. Independente se eu sou do Rio de Janeiro, aqui é a maioria do Piauí, ou de qualquer lugar que seja. Amém? Nós nos tornamos uma família em Cristo Jesus. Então, irmãos, individualidade te leva a compreender o teu propósito e a enxergar as pessoas, a importância, apesar das dificuldades e limitações que elas possam viver. Diferente do individualismo, porque na palavra de Deus diz: ninguém deve buscar o seu próprio interesse, o seu próprio bem, mas sim o dos outros. 1 Coríntios 10, 24. Filipenses 2,4 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo, em Gálatas 3, 28, ele fala muito claramente que não havia diferença entre judeu nem grego. Pelo contrário, em Cristo nós somos, de fato, um. Dotados de dons e talentos diferentes. Mas você tem o seu papel no corpo de Cristo, em nome do Senhor. Amém? Cumpra o seu papel, entendendo que você faz parte de uma grande família. E aí, no Senhor, o Senhor, Ele mostra a sua importância, mesmo que você tenha sido criado, gerado, tido uma criação desvalorizada, ou até mesmo quantas pessoas que, se fosse aos olhos do mundo, de sua família, não tinha propósito nenhum estar vivo. Quantas pessoas têm sido grandemente usadas pelo Senhor. Só para completar essa fala, eu me lembro muito do Nick, pessoa que nós ouvimos durante um tempo, muitas vezes, o Nick lá do Canadá, que não tem braços e nem pernas. E como nós vemos hoje ele sendo usado, né? O profeta do abraço, mesmo sem braço. Mas a história dele é muito, muito linda. Mas tem um momento que eu sempre lembro do testemunho dele. Foi no dia que ele olhou no espelho. Porque você imagina, ele sem braço, sem perna. Ele falou que muitas vezes ele tinha pensado em tirar a sua vida. Mas um dia ele olhou para o espelho, ele sempre via o quê? Alguém sem braço, sem perna. Óbvio. Mas um dia ele olhou para o espelho e viu o rosto dele. E ele viu que ele tinha olhos bonitos. Ele começou a ver que ele era bonito.
E aí ele olhou para o seu rosto e falou, eu sou bonito, meus olhos são bonitos. E ele começou a focar, não naquilo que ele não tinha, mas naquilo que ele tinha. E Deus tem usado ele nesse corpo de Cristo de forma tremenda, para a glória de Deus. Amém? Então, o segundo de hoje foi individualidade. E eu vou para o terceiro princípio dessa manhã. E como eu falei, depois você ouça, reouça, compartilhe, no discipulado vai compartilhar e viva. E viva esses princípios. Entenda, você é único. Deus te criou para um propósito. Qual é o meu propósito? Para de ficar indo para lá e para cá simplesmente, ou achando que, eu não sei o que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Deus te criou para um propósito. Para de ficar querendo fazer tudo e não fazer nada na sua vida. Deus ele te criou um ser único para o propósito, para a glória de Deus. Amém? O terceiro de hoje é soberania. Você pode repetir esse princípio? Soberania. Segundo o dicionário, soberania quer dizer poder supremo, autoridade moral, autoridade do soberano, qualidade ou estado do que é soberano. O princípio da soberania nos ensina que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Ele é o supremo, soberano de todo o universo. Ele é o criador de todas as coisas em todo o universo. Tudo existe porque ele as fez. E elas continuarão a existir enquanto ele sustentar. Presta atenção, está ligado com os outros princípios? Está ligado, inclusive, com o princípio da mordomia? Sim. Os princípios estão interligados uns com os outros. Eu só vou querer ter o caráter de Cristo se eu reconhecer quem é o Senhor da minha vida. Ou se eu o reconhecer como Senhor da minha vida. E reconhecê-lo como Senhor de sua vida é reconhecer quem Ele é, que Ele é o soberano. Como no princípio da mordomia, ele diz que Ele é o dono, o criador de todas as coisas. E é o sustentador de tudo. Muitas vezes nós queremos a Jesus como um Salvador, mas nós só teremos a Ele como Salvador se nós o tivermos como Senhor de nossas vidas, como soberano. Então, olha como é que a minha vida muda quando eu tenho o princípio da soberania de Deus. Ele é o sustentador de tudo. Ele é o dono de todas as coisas, o poder vem dele. E a minha vida agora é baseada em sua soberania. Eu vou adorar, eu vou honrar o Senhor, apesar das situações e circunstâncias. Eu vejo a vida de José, vou voltar a falar de José, porque José, nós vimos um princípio muito fantástico de mordomia na casa de Potifar. Só que você se lembra a continuidade dessa história de José? José, ele estava lá, tinha tido revelações de Deus, visões, sonhos, tá? De algo até que aconteceria na sua vida. E ele foi traído pelos seus irmãos, parou na casa de Potifar, depois de ser vendido como escravo. Ele chegou na casa de Potifar e ficou reclamando com o Senhor, Senhor, por que eu estou aqui? Eu fui fiel, o Senhor me deu sonhos, revelações, é aqui onde eu estou. O que ele fez na casa de Potifar para se tornar um mordomo, para ter tanta confiança de Potifar? Ele fez o melhor dele. Porque antes do que para o homem, ele fazia como para o Senhor. Mordomia. Mas José, ele tinha um princípio da soberania de Deus. Deus é o Senhor, Ele me deu sonho, deu revelação, eu estou aqui, mas Deus é soberano. E ele foi traído de novo, agora pela mulher de Potifar. E onde é que José para depois disso? Preso. E é interessante, se você ver a história, o que acontece com José na prisão? Ele se torna, vamos dizer ali, mais uma vez,
um mordomo, um governador ali daquela prisão, ele tinha ali responsabilidades e o cuidado até dos outros presos. Agora, para José ter se tornado essa pessoa, como é que era a conduta dele ali? O que ele fez ali? Ele chegou na prisão, agora sim. Senhor, por quê? Agora, não, agora é demais. O Senhor me tirou, fui levado como escravo. Tudo bem, mas parei até numa boa casa, uma casa bacana, estava ali como mordomo da casa. Mas aqui na cadeia, Senhor, e as suas promessas? E o que eu vou fazer aqui? Vou fazer nada. Agora eu vou ficar aqui revoltado no meu canto, chorando, reclamando. Foi assim que José ficou? Ele continuou servindo pessoas. Não sei o que ele fazia ali na cela, de repente chegava lá no local onde ele estava tudo organizado, bonito, e ele estava cuidando de pessoas ali. Eu não sei. Mas uma coisa é certa, ele continuou servindo ao Senhor. E reconhecendo a sua soberania. Porque quando nós, diante das circunstâncias, começamos a questionar o Senhor, nós não estamos reconhecendo a soberania dele. Ele é soberano ou não é? Ele sabe mais ou você sabe mais? Entende sobre isso? Talvez nós ficamos questionando. O princípio da soberania nos mantém firmes em quem ele é. Por isso que eu estou falando princípio é o quê? Fundamento. Fundamento. Tem gente que está, não, estou com o Senhor porque agora está indo como eu quero. Olha como é que não é o princípio da soberania de Deus. É um princípio da sua soberania. Tá como eu quero, estou feliz com o Senhor. Agora foi diferente do que eu queria, eu estou triste, ou eu me afasto, ou eu desanimo, ou eu desisto. Você entende a diferença? Ele é soberano ou é você? Ele tem que fazer do jeito que você quer, ou você quer estar onde ele quer que você esteja, fazendo do jeito dele. Isso é princípio de soberania. A minha felicidade, a minha alegria está nele. Não é simplesmente nas obras das mãos dele. Nele. Ele é soberano. E eu quero estar na presença dele. Mesmo que eu não entenda. Se eu estiver num lugar que eu entenda. Ou de repente, para fazer a vontade dele sem entender, eu quero fazer a vontade dele sem entender, porque eu sei que ele é soberano sobre todas as coisas. Eu posso entender o que eu estou fazendo. Mas sem ele eu não tenho nada, porque ele é soberano, não eu. Amém, irmãos? E muitas vezes esses princípios, como são importantes e essenciais que nós falemos e vivemos, porque muitas vezes o evangelho vai sendo trocado, distorcido, por falta desses entendimentos, que são fundamentos. Fundamentos para uma vida cristã, para uma vida com o Senhor. Jesus disse, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Muitos dizem que Jesus é o Senhor e que Deus é soberano, mas com as suas atitudes negam o senhorio e o senhorio de Cristo e a soberania de Deus. Não é verdade? Quantas pessoas dizem, Senhor, chamam Ele de Senhor, mas não faz o que Deus manda? Deus é Senhor de suas vidas dessa maneira? Sim ou não? Como é que eu demonstro que alguém é Senhor? Eu falo tanto, não, tu és Senhor da minha vida, Senhor e Rei. Governa sobre o universo, depende só sobre o universo, sobre a sua vida Ele tem governado. Sobre o universo todo Ele governa. E sobre a sua vida? Mas não, mas isso aqui tem que ser da minha... mas isso aqui não dá para parar, não. Isso aqui Deus entende. Você já viu alguém falando isso? Deus entende. Esse meu jeito aqui, Deus entende. Eu sou assim, mas... Ele é soberano? Ele é Senhor da sua vida? A sua vida vai ser modelada, guiada, conduzida, direcionada por Ele ou por você? Ele é o Senhor. A soberania de Deus reflete isso, o senhorio de Cristo sobre a sua vida. O senhorio de Cristo sobre a sua maneira de falar. Ele é o Senhor da sua boca. Ele é o Senhor da sua família, da sua casa. Ele é o Senhor do seu relacionamento. Ele é o Senhor do seu casamento. Ele é o Senhor do seu dinheiro. Olha como é que os princípios, eles
estão interligados. Eu vou ser mordomo, vou ser um bom mordomo, mas se eu reconhecer que Ele é o Senhor. A mordomia, ela direciona a sua atitude de ser mordomo. Mas eu só vou ser mordomo se reconhecer a soberania de Deus, que Ele é o Senhor sobre nossas vidas. O rei Davi, Salmos 139, de 1 ao 7, ele fala o seguinte, ele contempla a soberania de Deus. Senhor, Tu me sondas, me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. Salmos 139, de 1 ao 7. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Davi ele reconhece a soberania de Deus. E muitas vezes você vê que Davi, mesmo sem compreender, mas ele reconhece. Ele descansa em Deus. A soberania de Deus nos faz descansar também. Porque viver com Ele, entendendo que eu estou debaixo da soberania dEle, eu estou debaixo daquele que é todo-poderoso, que é o Supremo. E eu acho tão interessante que Davi, olha só, presta atenção nisso aqui. Davi, muitos salmos você lê, ele fala assim, eu estou cercado de inimigo. O pessoal quer me matar, quer fazer acontecer, mas eu deito e descanso, porque o Senhor me guarda, eu confio nele. E diversos salmos ele fala isso. Mas tem um salmo que ele fala assim, eu não consigo dormir, os meus ossos doem, eu estou aqui em angústia, minha alma está angustiada. Mas nesse salmo ele está falando, porque eu pequei, porque eu tenho pecado contra o Senhor. Isso tem me angustiado. Enquanto não me arrependi, meus ossos secaram, eu adoeci. Entende isso? Olha que tremendo. Porque o pecado, o que diz lá no Novo Testamento? O pecado nos separa, lá em Romanos, de Deus. Entende? Viver longe de Deus, viver pelos seus passos, é viver longe, sem querer, o governo, a soberania do Senhor. E é isso que nos adoece. Não está debaixo da soberania do próprio Deus. Irmãos, Ele é soberano sobre todas as coisas. Jesus é o Senhor de nossas vidas, não é verdade? Quando alguém entrega tudo nas mãos de Deus, ou melhor, quando não entrega, não está reconhecendo sua soberania. Reflita. Você tem permitido que Jesus seja o Senhor em todas as áreas da sua vida? Você tem deixado Jesus ser o Senhor? Ele é o Senhor da sua vida? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21. Não é todo que chama Senhor, Senhor, mas demonstramos que Ele é Senhor quando deixamos Ele governar a nossa vida em todas as áreas. O seu modo de agir, Ele é o Senhor. Como é que o meu Senhor quer que eu haja? Como é que o meu Senhor quer que eu faça no trabalho? O meu Senhor quer que eu perdoe? Se eu não perdoar, eu estou falando, Senhor, eu não vou fazer como o Senhor quer não, vou fazer da minha maneira. É isso que você faz. Eu estou dando o meu melhor em casa, eu estou servindo como deveria. Porque quando nós fazemos para alguém, fazemos para o Senhor. Será que eu fico reclamando como minha mãe manda lavar uma louça ou fazer qualquer outra coisa? Eu estou fazendo para o Senhor. Ele é soberano na sua vida. Eu estou tratando as pessoas como o Senhor trataria, como Jesus trataria. Quando passo pelas ruas, eu tenho feito o que Jesus faria. Ele é soberano. Para concluir, José,
ele continuou reconhecendo a soberania de Deus, mesmo naquela cadeia. E é interessante que um dia, o rei lá o tira da cadeia para interpretar um sonho. José se torna governador do Egito. Mais uma vez, agora ele era mordomo, não só de uma casa, de uma cadeia, mas agora de todo o Egito. E porque ele era mordomo, ele cuidava, e outra, o rei ainda falou assim, você vai ter sabedoria para administrar bem tudo, para que quando chegue o tempo de fome, nós tenhamos fartura. E você já parou para prestar atenção o que aconteceu nessa história? Você parou para prestar atenção que José saiu como escravo, ele foi vendido, parou na casa de Potifar, foi para a cadeia. E aí houve um sonho que haveriam 7 anos de fartura e depois de fome no mundo. Quem sabia disso? Quem sabia que haveriam 7 anos de fome no mundo? Quem sabia? Só Deus. E Deus fala para quem isso? O rei teve o sonho, mas quem teve a revelação do sonho? José. Quem? Aquele que era o mordomo. Aquele que tinha Deus como soberano. Deus vai lá e fala. Servo, ó, vai acontecer isso. E aí o rei, usado por Deus, porque foi Deus nessa história. Olha a soberania de Deus. Deus pega José e fala, você vai administrar tudo. O mundo não foi só o Egito, presta atenção, o mundo antigo teve fome. E talvez o mundo não sobreviveria àquela fome. 7 anos. O único lugar que tinha comida era no Egito. José não simplesmente salvou a sua família, porque a sua família foi lá, eles tiveram que se curvar, e aquele sonho se cumpriu. Mas José foi usado por Deus para salvar a humanidade, para salvar o mundo. José salvou o mundo da fome. Só que para ele chegar lá, ele passou por diversas situações. Mas uma coisa a gente não vê José fazendo é questionando a soberania de Deus. E José foi usado por Deus para salvar o mundo. Irmãos, nós temos o alimento que o mundo precisa. Viva para a glória de Deus. Que você seja mordomo, reconhecendo que você está aqui a serviço dele, para cuidar, zelar e usar para ele, porque é dele de tudo. Reconheça que Deus te fez único, a individualidade. Use a sua vida para glorificar o Senhor, porque você é importante no reino de Deus. Terceiro, reconheça sempre a soberania de Deus. Independente dos dias difíceis, inclusive, dos dias que você não compreenda algumas coisas. Por que aconteceu isso? Às vezes em perdas, às vezes em situações que a gente tem. Reconheça a soberania de Deus. Continue vivendo para a glória dele. E que Jesus seja o Senhor da sua vida. Continue seguindo os passos de Jesus. Nessas circunstâncias, o que Jesus faria? Jesus passou pela morte por um propósito, mas ressuscitou. Independente, mesmo que a obediência ao Senhor nos leve para uma situação que momentaneamente nos pareça ruim, mas eu quero fazer a vontade do meu Senhor, porque Ele é soberano. E fazer a vontade dEle é sempre o melhor, mesmo que eu não compreenda. Que Deus te abençoe e que nós possamos viver na prática esses princípios da palavra. Não é teoria. Todos os dias eu vou viver na prática esses princípios. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado mais uma vez.